Eita Deus de poder, maravilhas. Obrigado, meu Jesus, porque todo o poder te pertence. Aleluias. Voltei pela fé. Aleluias. Jesus, 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 Jesus. Aleluias. Eita, papai deve ter coisa para fazer, para estar caindo desse jeito. Pois é, Deus tremendo. A iluminação aí tá melhor agora. Tá melhor? Vamos lá. Glória a Deus. A chuva foi para bem longe, eu creio, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluias. Let's go. Vamos lá? Vamos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não quer esperar o pessoal entrar? Não precisa? Vamos esperar um pouquinho. Bem. Vamos esperar o povo entrar. Mamãe Esther, intercessão, irmã Esther. Senhora Gleice, intercessão, minha querida. Aleluias. Pastora Marilene, intercessão. Aleluias. Cuca, intercessão, minha querida. Essa é a igreja de Deus em Cristo na terra. Unidas por um só propósito. O nome do Senhor sendo glorificado. Aleluias. Vamos orar? Quando o povo entra, vamos fazer uma oração? Amém. Aleluia, Senhor. Pai, nós confiamos em Ti e confiamos na força do Teu poder. Amém. Confiamos na Tua graça e na Tua misericórdia. E consagramos, ó Pai, essa energia elétrica diante do Teu altar. Consagramos essa internet no Teu altar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor tem propósito nessas lives, nessas tardes. Joga por terra toda a barreira, todo o impedimento, em nome de Jesus, e cumpra teu projeto, Senhor, com essas lives, em nome de Jesus, que vidas sejam curadas, libertas, alcançadas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Usa a tua filha na graça, no poder, no conhecimento da tua palavra, do teu Espírito, em nome de Jesus. Está tudo ungido, consagrado, jejuado, selado diante do teu altar. E nós neutralizamos, paralisamos, em nome de Jesus, toda investida do inimigo contra a nossa vida, contra esse culto, em nome de Jesus. E declaramos a derrota e o fracasso das trevas contra nossas vidas, em nome de Jesus. E nessa tarde, profetizamos e celebramos a vitória de Jesus Cristo no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Amém. Aleluias. Amém. O som tá bom aí? Tá, tem uma música um pouco alta aí, mas tá bom. Vou abaixar. Aleluia. Deixa o Senhor te usar, porque Deus tem um projeto. Aleluia. Amém. Eu aprendi assim, que não importa se tem uma ou se tem 1000, Deus quer falar com alguém, amém? Amém. É isso mesmo. Glória a Deus. Então vamos retomar aqui, né? Nós estávamos falando que o primeiro livro da Bíblia, né, é Gênesis, e que a primeira palavra que fala sobre, logo no primeiro versículo da Bíblia, a palavra criar, ela é citada. Então, a palavra da criação, ela vem desde sempre, né? E quando a gente começa a analisar o processo criativo de Deus, a gente começa, é impossível a gente não buscar a questão do processo de criação dos céus e da terra, da onde hoje nós habitamos, né? E aí a Bíblia nos conta que no primeiro dia ele disse: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Depois, no segundo dia, a Bíblia diz que Deus criou a terra seca.
A Bíblia relata esse momento assim: fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Então veio o terceiro dia. Esse foi o dia que Deus criou os frutos. E disse Deus: produz a terra, erva verde, erva que dê sempre árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. No quarto dia, criou-se os grandes luminares, sol, lua, e a Bíblia, inclusive, nos elucida o porquê foram criados dessa forma. E a Bíblia diz assim: para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados para dias e noites. Aleluia. Eu amo ver como Deus é detalhista. Na sua criação, a gente pode achar detalhes em cada passo do que Deus faz. Por conta dos luminares, temos as fases da lua, que interfere diretamente nas questões do plantio e da produção de frutos. E a criatividade de Deus tem uma ordem e um porquê. E eu gostaria de repetir isso, porque isso é uma coisa chave para a gente não esmorecer na nossa fé. A criatividade de Deus, ou seja, a criação de Deus, tem uma ordem e um porquê das coisas. Amém. Cada fase da lua vai trazer uma propriedade, ajudar a concentrar mais a água na raiz, produzir mais seiva para um crescimento melhor, até chegar na fase da colheita. Qual teria sido o propósito da luz ter sido criada antes dos frutos? Qual teria sido o propósito da lua ter sido criada antes dos frutos, da erva verde e das árvores frutíferas? Indo para o quinto dia, a gente pode analisar que depois de Deus ter criado todo o suprimento, ele cria os animais. Eu acho lindo ver o processo criativo de Deus, porque através da criatividade dele, hoje a gente tem uma gama tão grande de animais, e é emocionante ver quantas espécies, quantos animais, quantas formas, jeitos, enfim, que Deus criou tudo isso. É muito majestoso. E aí a gente tem o sexto dia. Mas antes da gente ir para ele, eu queria que a gente parasse para refletir um minuto do evento que Deus está criando para nos receber. Aleluia. Deus pegou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia para preparar tudo, para que nós tivéssemos do melhor, para que tudo fosse preparado, para que nós pudéssemos ser recebidos com o melhor, para que o melhor fosse nos dado. Amém. E quando chega o segundo dia, o sexto dia, ele criou absolutamente tudo, o mantimento, a terra, a água, absolutamente tudo, para que finalmente ele criasse o homem. Não é maravilhoso entender que todos os processos que passamos têm o propósito de Deus de nos dar o melhor? Amém. E no sexto dia diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus os abençoou. Que privilégio é esse que temos? Não somente fomos criados à imagem e semelhança dele, mas ele subjugou toda a criação a nós. Quem somos nós para merecer isso? Mas assim fez Deus com a nossa vida. E ele ainda fala que ele nos predestinou a sermos abençoados. Em Gênesis 1:31, ele diz: e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Aleluia. Ao terminar todas as fases do processo criativo, Deus, em Gênesis 2:3, ele diz: e havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera.
Quando a gente para analisar o processo da criação, o processo criativo de Deus, duas coisas me chamam a atenção. A primeira delas é que ele criou as coisas de tal forma a somente criar o próximo passo quando o passo anterior estivesse pronto para receber o próximo passo. Está entendendo aí? Ou seja, fazendo uma retrospectiva, ele só criou os animais depois que o fruto estava na terra. E só criou o homem depois que os animais estavam na terra. Então, vale a gente parar um instante para analisar o tempo de Deus e o porquê das coisas. Se ele tivesse feito o homem no segundo dia, provavelmente ele morreria de fome. E muitas vezes, apesar de não termos a visão completa, é importante realizarmos racionalmente que existe um porquê sobre a sequência dos fatos de tudo que Deus cria na nossa própria vida. Ele é um Deus criativo, mas também é um Deus sábio, sabedor de todas as coisas. Nós sabemos que ele é o alfa, o ômega, ele sabe todas as coisas. Ao entendermos isso de uma forma genuína, verdadeira, e não apenas porque a gente decorou na igreja, a gente entende que ao invés da gente indagar do porquê isso está acontecendo assim, ou porque daquilo outro, a gente precisa lembrar que precisaram 5 dias repletos de criações, formações, acontecimentos, conjunções, para que tudo estivesse pronto para o homem ser criado. Agora vamos entender que se Deus precisou de 5 dias, quantas coisas precisam acontecer na nossa vida? E às vezes, né, nós reclamamos muitas vezes por conta do tempo, dos anos, né? Anos que às vezes as coisas demoram para acontecer. E quando entregamos a nossa vida para Deus, a gente precisa entender que sim, temos a necessidade de orar, jejuar, ter uma vida de relacionamento com Deus, mas que a premissa de Deus em relação à nossa vida foi desde o princípio criar situações e subsídios e maneiras para nos dar o melhor. Ele quer sempre o melhor para nós. Então, ao invés de olharmos para as coisas com uma perspectiva de desânimo, por uma espera, uma situação difícil, nós precisamos olhar com gratidão. Existe um segredo espiritual na gratidão. É muito bom nós sermos gratos por tudo que Deus fez, mas existe um segredo espiritual quando nós somos gratos por tudo que Ele vai fazer. Isso, é verdade. quando nós oramos de uma forma verdadeira, com o nosso coração, com a nossa fé, agradecendo a Deus pelo que Ele vai fazer, isso é mostrar para Deus a certeza da nossa parte, que nós cremos que Ele tem o melhor para nós. E isso chama-se fé. E quando nós mostramos que nós temos fé, a gente já sabe que Ele move montanhas. Amém? Aleluia. Eu lembro quando eu comecei a pedir a Deus, algumas pessoas já conhecem essa história, mas para uma pessoa para eu casar. Eu tinha 25 anos, levou 10 anos para eu finalmente encontrar o meu marido. Apareceram outras pessoas? Apareceram, mas todas as vezes que eu orava, Deus falava não. Essa é a maior dificuldade, mas o maior tesouro de se viver com Deus. É você ter que esperar muitas vezes, mas quando você se coloca na vontade de Deus, quando as coisas acontecem, elas acontecem para a honra e glória do nome do Senhor e, consequentemente, para a honra e glória na sua vida. Amém? Aleluia. Esse foi o meu processo, foi um processo criativo, o processo criativo que Deus usou na minha vida, né? Um deles. E existem vários processos que eu precisava passar na minha vida e o meu marido na dele, antes de nós nos conhecermos. Existiam frutos e ervas verdes que ainda precisavam ser colocados nos lugares, para que finalmente Deus pudesse fazer o 7º dia acontecer na nossa vida, amém? Verdade. O processo da criação, ele nunca é fácil, cada um tem o seu. Eu imagino que cada um que está aqui tem uma história, tem, né, se pudesse falar aqui, teria alguma dor para compartilhar, alguma angústia, dúvidas, né? Será? Faz tanto tempo já que eu peço. Uma coisa é certa, irmãos,
nós não podemos ser tolos de pedir algo que não faz parte da vontade de Deus. Sim. Mas se nós temos buscado a Deus e Deus tem confirmado aquilo na nossa oração, nós não Sim. podemos desistir, porque Deus não é mentiroso, amém? Amém, aleluia. Como eu disse, eu trabalho dentro dessa área de live marketing, né? Ou seja, o meu trabalho é criar, né? E muitas vezes eu passo muito tempo criando projetos, né? E às vezes no meio do processo criativo tudo parece um pouco confuso, as ideias ficam borbulhando tudo ao mesmo tempo. É um processo, né? E muitas vezes a gente não entende ali o que está acontecendo. Mas quando geralmente eu termino um projeto, eu sei que toda esta ebulição, toda essa confusão, se assim a gente pode dizer, ela foi necessária para criar algo grandioso, para que algo grandioso acontecesse. E eu amo que todos os dias Deus criava algo, Deus via que aquilo que Ele fazia era bom. E sempre Ele falava, né, ao terminar, que ele fazia a água e ele achava aquilo bom. E depois ele fazia os animais e ele achava aquilo bom. Mas quando ele criou o homem, ele fala, e ele viu que era muito bom. Eu amo o entusiasmo de Deus em relação à nossa vida. Eu amo ver como Deus ama a nossa vida. Aleluia. O processo de espera que eu tive para casar não foi fácil. Gerou um processo de preparação dentro de mim. Mas o mais importante é que gerou um relacionamento muito forte meu com Deus, porque eu tinha certeza do que Deus ia fazer. Não Amém. Porque eu tinha uma imaginação tola, mas porque eu estava embasada na confirmação Amém. Que Deus me dava Amém. Todas as vezes que eu orava. Aleluia. Isso é muito importante para que nós crentes não nos frustremos com o que pedimos. Nós precisamos ter maturidade para entender quando Deus diz sim, quando Deus diz não. Quando meu pai ficou doente, eu orei para que ele ficasse curado. Mas Deus, chegou uma hora que ele falou, olha, ele não vai ser curado. E aí, nós precisamos ter a maturidade simplesmente para agradecer a Deus pelo tempo que nós tivemos com aquela pessoa e pedir forças para conseguir seguir, né? Talvez o seu processo criativo seja na área familiar. Ai, Tati, são tantos anos pedindo, alguém específico, né, na minha família é bem turbulento, às vezes é um processo na vida financeira, às vezes na saúde, mas o processo criativo de Deus, ele só termina quando a obra está pronta, ele só termina quando Deus fala, está pronto, agora eu vou descansar. Amém. Amém. E isso me leva para a segunda coisa que me chama a atenção no processo criativo de Deus. E essa é muito importante. É que tudo que ele faz tem um propósito. Aleluia. Mas tá bom, a gente sabe que tudo que Deus faz tem um propósito. Mas a gente não pode esquecer que tem um propósito de criar vida. Isso é um detalhe muito importante no propósito, em tudo que Deus faz. Todos os processos que vemos na vida, todo o enredo das histórias que a Bíblia nos conta, tem um propósito intrínseco em gerar vida. Até a história de Jesus, que se desenvolveu de forma a levá-lo à morte, tinha o propósito maior de nos trazer a vida eterna. Amém? Aleluia. Muitas vezes nós não entendemos os detalhes e a gente se perde. A gente perde muitas vezes a chance de contemplar quanta vida está sendo gerada ao redor de nós ou através de nós. Mas é importante perceber que através do processo das nossas vidas, nem sempre prazerosos, eu que o diga, né? E eu tenho certeza que vocês também, o plano intrínseco de tudo que vivemos e passamos é gerar vida em nós ou através de nós. Amém? Sim. Muitas vezes passamos por uma dor, porque essa dor vai ser curada na nossa vida e ela vai servir de testemunho para gerar vida na vida de outra pessoa. Amém. A gente não pode achar que isso é uma desculpa de crente.
A gente precisa entender que isso é o propósito de Deus na nossa vida. Amém. O propósito dele é gerar Aleluia. vida. Amém? Sim, Nós não sim. somos coitados. Muito pelo contrário. Nós Não. somos instrumentos poderosos de Deus. Por isso que essa Amém. internet está caindo igual doida. Porque o diabo não gosta muito quando a gente leva a vida, né? E gera a vida. Amém. Lembro de uma vez que eu estava viajando para a Espanha com os amigos e no meio da rua eu comecei a ter uma crise de dor. Eu não sabia ainda, mas eu estava naquela hora com uma crise de pedra no rim. A dor era tão intensa que os meus amigos me colocaram dentro do táxi e a gente foi direto para o hospital. E eu lembro de, no caminho, da hora que eu entrei no táxi até chegar no hospital, eu ir cantando e louvando a Deus. O taxista olhava para mim, falando, essa menina é louca. Mas eu falava, Deus, eu não tenho o que fazer. Eu posso ficar gritando ou eu posso ficar cantando, então vamos cantar. Aleluia! Bom, chegamos no hospital e os médicos acabaram me dando um remédio que me deu uma reação alérgica muito forte. Minha cara ficou inteira inchada e os médicos ficaram bem assustados. Me falaram que eu teria que passar a noite lá. Todos os meus amigos ficaram na recepção do hospital durante aquela madrugada, me esperando. Eu imagino que eles não estavam muito felizes, afinal estávamos ali, né, para curtir uma viagem. Mas graças a Deus nós estávamos entre irmãos e eles puderam me suportar em oração. Mas naquela madrugada, o processo criativo de Deus estava pronto para agir. O processo de Deus, o propósito de Deus de levar vida, muitas vezes, através de processos que nós passamos não muito confortáveis, é de levar vida, amém? A gente não pode perder isso de foco. Um homem sentou do lado de uma das minhas amigas e Deus incomodou o espírito dela para conversar com ele. Depois de algum tempo de conversa, aquele homem começou a chorar e entregou a vida para Jesus. Ele estava experimentando o 7º dia. E eu não consigo não ver a mão de Deus aqui. Eu precisava passar aquela noite no hospital para que a minha amiga pudesse ter um tempo com aquele homem. Isso é o plano de Deus se cumprindo na nossa vida e por isso que eu amo tanto a Deus. Eu, obviamente, como muitas pessoas, poderia ter focado só no meu problema, ter ficado brava. Putz, será que eu quero ir para o hospital? Estou aqui na Espanha, quero curtir a vida, né? E tudo deveria ser só alegria. Tudo que eu não queria era algum problema ali na viagem. Mas, quando a gente coloca em perspectiva que tudo faz parte de um plano maior, que o objetivo desse processo criativo é que nós geremos vida, é que sejamos instrumentos para a salvação, eu só posso me alegrar por aquela pedra no meu rio. Nós vemos as coisas diferentes quando nós vivemos com Deus. Nós precisamos ver as coisas, independente do que, nós precisamos ver as coisas com gratidão. Amém? Amém. A nossa perspectiva sobre as coisas ruins da nossa vida pode ser outra, deve ser outra. E isso só depende de nós. Eu não quero aceitar outra coisa menos do que saber que a minha vida é uma vida de propósito. Eu não quero passar uma vida andando sem construir absolutamente nada para o reino. O que seria da nossa vida? Vamos para debaixo da terra e tudo acabou? Não. Eu sou grata a Deus porque eu creio que Ele tem um plano na minha vida, na sua, em nome de Jesus, e que vamos viver a vida eterna. Amém? Amém. Aleluias. No dia que eu aceitei a Jesus, eu entendi que tudo na minha vida estava debaixo de algo que Ele havia criado em mim. Eu estava pronta para admirar todo o processo criativo de Deus construindo em detalhes para cada dia da minha vida. E para conseguirmos esse tipo de perspectiva, nós precisamos de uma vida de relacionamento com Deus. Amém. Irmãos, é impossível nós mantermos essa perspectiva. Eu vou repetir, é impossível nós mantermos essa perspectiva se nós não tivermos uma vida de relacionamento com Deus. E isso não é orar uma vez por semana. Isso não é buscar a Deus uma vez por semana. Isso é um relacionamento diário, como você tem com seus filhos, com seu esposo, com as pessoas com quem você ama e que você tem interesse de agradar
de ser melhor, de fazer diferença na vida das pessoas. O mesmo relacionamento nós precisamos ter com Deus. Se nós não tivermos esse tipo de relacionamento, nós perderemos de vista o propósito, nós perderemos de vista o nosso trabalho aqui, que é gerar vida na vida das pessoas, amém? Que é gerar vida na nossa própria vida. Amém. Se nós perdermos o propósito, nós começamos a murmurar e nós perdemos a vista do que Deus tem para fazer na nossa vida. Então, em nome de Jesus, nesta tarde, eu gostaria de clamar pela sua vida, pedindo para que Deus possa, em nome de Jesus, trazer uma nova perspectiva sobre absolutamente tudo que possa parecer, que só parece que está ruim na sua vida. Amém? Tudo Deus tem um propósito. O processo criativo de Deus tem o propósito de gerar vida. Gerar vida. Não podemos perder esse propósito. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar para você ser grata. Grata a Deus, grato a Deus por tudo que tem acontecido. Outro dia, eu fui ríspida com uma pessoa e eu estava hoje de manhã pedindo perdão para Deus, né? E é muito ruim, né? Nós somos crentes, mas nós somos pecadores, né? Fazemos coisas erradas, não porque queremos, mas por conta da nossa carne. E eu estava agradecendo a Deus por eu ter sido ríspida. Porque por conta disso, é como se fosse um espinho na minha carne. Eu preciso ir até os meus joelhos. Eu preciso pedir perdão para Deus. Eu preciso fazer Deus. Eu não sou boa aqui. Eu preciso que o Senhor me melhore. Isso é relacionamento com Deus. Amém. Nós não vamos ser perfeitos. Não adianta nós olharmos para nós e desistirmos porque falhamos aqui ou ali. A gente sempre vai falhar. Somos pecadores. Assim nascemos já assim. Mas pela graça de Deus, nós somos justificados. Então, toda mentira de Satanás hoje, eu repreendo na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo pensamento dizendo que você não é digno desse processo, todo pensamento dizendo que você não é digno de ter uma vida em abundância com Deus, está repreendido em nome de Jesus. Mas eu creio, em nome de Jesus, que independente da parte do processo, desse processo criativo que Deus tem tido na sua vida, independente do estágio que você tenha, Ele tem um plano de gerar vida na sua vida. Amém? Eu creio, aleluia. Que Deus possa abençoar cada um aqui, que Deus possa, em nome de Jesus, trazer paz, graça, em nome de Jesus, na vida de cada um aqui, e principalmente sabedoria, para que Satanás não venha roubar o nosso tesouro. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pela tua vida. Amém. Essa é uma palavra para você estar comendo ela, fazendo como um boi faz com a alimentação dele. Até Amém. que venha e fique alojada no nosso subconsciente, Gere Fruto. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Obrigada, Amém. querida. Que o Senhor continue te procurando e te usando, porque Ele tem propósito em tudo isso. Amém. Eu que agradeço pelo privilégio, pela oportunidade. Deus te abençoe. Glória a Deus. Muito obrigada. Um beijo. Beijo. Deus te abençoe. Tchau. Rapaz, tchau, tchau. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem projeto para nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, 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 Senhor. Obrigado, Deus. O Senhor tem plano para nossas vidas. Obrigado pelo teu poder agindo nessa internet, Senhor. Muito obrigado pela tua ação, pelo teu poder nessa internet, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda barreira por terra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Senhor, joga por terra toda barreira, solta essa internet, diabo, em nome de Jesus, 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 toda barreira por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aleluia, poderoso,
grande. Aleluias. 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 Voltamos, vamos orar em nome de Jesus. Aleluias. Oh Deus maravilhoso, Deus de vitórias. Aleluias, aleluias, aleluias. Travou a internet, eu precisei sair e voltar. Aleluias. Vamos orar. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Vamos orar. Pegue aí a tua água, em nome de Jesus. Pegue a peça de roupa, as fotografias, os pedidos de oração. Vamos clamar. Quando a igreja de Jesus se reúne na terra e clama por ele, ele vem. Ele vem. A presença dele vem. A glória dele vem. Eu creio. Aleluias. Aleluias. Vamos aguardar mais o pessoal que sempre participa da oração entrar. Aleluias. Poder de Deus na oração. Onde nós não podemos entrar, Deus entra por nós, realiza aquilo que nós não podemos. E esse é o momento da intercessão. Deus entra e Deus realiza milagres. Aleluia. Eu creio no poder e na ação do Espírito de Deus nessa tarde no nosso meio. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ungir a água. Vamos orar pelos pedidos de oração. Eu quero orar nesta hora pela nossa vida financeira. E consagrando as nossas finanças no altar de Deus. Ele diz que quando nós lançamos e entregamos as nossas primícias no altar dele, Deus entra com providência. E por nossa atitude, ele abre a janela do céu. É palavra dele, é promessa dele. Vamos orar. Olha, não fique me escutando a orar. Nós estamos em batalha, vocês viram a dificuldade, a chuva, trovões, mas estamos aqui. Então vem comigo, na concordância. Quando nós pedimos algo para Deus, em concordância, a oração nasce. Aleluia. Vamos consagrar nossas finanças diante do altar do Senhor. O ladrão, o devorador, o destruidor não tem legalidade sobre a vida, sobre a casa do dizimista fiel. É a palavra de Deus. Vamos orar. Deus, eu venho consagrar nesta hora nossas finanças diante do teu altar, entregando nossos dízimos diante da tua presença, entregando nossas ofertas diante do teu altar, em nome de Jesus. Senhor, repreende nos nossos lares o ladrão, o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, aonde Satanás queira roubar. Senhor, não pode, é ilegal. Tua palavra diz que dizimista, ofertante, fiel, tem o poder da palavra, das promessas de Deus nas nossas vidas. Senhor, então vai repreendendo a miséria, a pobreza, o roubo, a assolação, toda a estratégia de Satanás contra a vida do dizimista, do ofertante fiel na sua igreja, no altar de Deus, não vai prosperar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor nos ministrou nessa tarde, o Senhor fez toda a tua criação. Por último, o Senhor criou o homem para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor criou. Então eu só posso te bendizer, te adorar com a tua igreja e ligar diante do teu altar os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias, para que o Senhor venha repreender a boca do ladrão, do devorador, contra as nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, pega aí a tua água, coloque perto, pegue aí as peças de roupas, vamos orar. Eu creio no poder da oração da igreja de Jesus. Eu creio no poder do clamor da igreja de Jesus. E quando Deus mudar a tua sorte, você vai ficar como quem sonha.
como quem sonha, porque quando nós recebemos resposta de oração, nós ficamos, como descreve o salmista no Salmo 126, como quem sonha. E ainda gritando aos quatro cantos dessa terra, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, vamos clamar. Pega essa fotografia, peça de roupa em nome de Jesus. Pai, nós consagramos no teu altar essas peças de roupas. Eu entrego nas tuas mãos. Recabadaraçou cada peça de roupa em nome de Jesus. Repreende a praga, a assolação, a doença, todo o mal. Pessoas que são os donos dessas peças de roupas, que estão em depressão, haja cura, haja unção de Deus para curar, para libertar, para sarar essas vidas, Pai, de toda e qualquer enfermidade em nome de Jesus. Eu consagro essas fotografias, essas pessoas que estão mostrando as fotos de amados que estão doentes na alma, Deus, que estão com qualquer tipo de enfermidade. Traz o teu poder, cura, liberta, transforma em nome de Jesus. Eu creio no poder de Deus se manifestando agora, aonde você está, trazendo cura, rebalabachou, trazendo cura na tua vida. Recebe, e o dono dessa fotografia, dessas peças de roupa, seja agora liberto, curado, sarado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aonde estão os seus pedidos de oração? Houve uma mulher e ela insistia diante de um juiz por alguma coisa, uma causa dela na justiça. E esse homem sempre adiava a receber essa mulher. Mas essa mulher não voltou atrás, não deixou ele de lado, não. Ela não desistiu, Ribalabachai, mas ela insistia. O que é isso? Vá diante do altar de Deus e insista e coloque as petições diante do altar dele. Como você foi ministrado nesta tarde, Deus tem um tempo determinado para realizar a sua obra em nossas vidas. Deus sabe como agir, Deus sabe como fazer, só que a oração é igual esse aviãozinho aqui, é igual esse coraçãozinho, não pode parar de subir. Ei, quero te dizer uma coisa bem clara, e a Bíblia nos dá margem para isso. Olha, se a tua petição sobe no altar de Deus, a resposta vem. Mas se você pedir para Deus uma vez e de repente você deixa de lado, não ora mais por aquilo, é isso que Satanás quer, o diabo quer, que venhamos abandonar o altar da oração, Shabadaraçô. Mas nessa tarde, o Todo-Poderoso me chama e te chama, não abandone o altar da oração, Rabalaia. Insista diante de Deus, até que Deus abra a janela do céu, realize aquilo que você está pedindo para Ele, em nome de Jesus. Pise na cabeça de Satanás e declare que em Jesus você é mais que vencedor. Dobre os teus joelhos em cima dos seus pedidos de oração. O tempo é de Deus. A maneira de realizar os milagres na sua vida é de Deus. Mas o insistir, presta bem atenção nisso, o insistir diante do altar dele é de Deus, é seu. Você viu a missionária Tati falando ao tempo que ela demorou, pedindo no altar do Senhor um esposo. E Deus deu. E Deus foi dando as direções para ela. De repente você está dentro de uma situação que não é projeto que Deus tem para a tua vida. Você ouviu falar nessa tarde sobre projetos de Deus? Ele é lindo. Projeto Deus criativo. Projeto Deus Elohim. Você ouviu falar sobre isso? De repente você está em uma situação com um projeto que Deus não vai assinar embaixo. Sinto muito. Não insista em orar por esse projeto. Não ore, não insista em andar por um caminho aonde Deus não vai assinar embaixo. Não coloque diante de Deus um projeto onde você já sabe que Deus não está nisso. Por exemplo, Nicodemos chega para Jesus à noite
Nicodemos era conhecedor da lei. Ele diz, Jesus, eu sei que Deus é contigo. Porque ninguém pode fazer tantos milagres como tu faz se Deus não for contigo. E Jesus então olha no fundo do coração dele e começa a ministrar a vida dele. Começa a falar com ele. E ele começa a querer então a se fazer de bobo, de inocente, que não estava, de desentendido. Jesus falou, você é mestre na sinagoga e você não entende o que eu estou te falando? E Jesus então começa a falar para ele a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que o que ele estava aprendendo até aquele dia, fazendo até aquele dia, estava errado. Seria a mesma coisa que você pegar um projeto onde Deus não está nesse projeto e falar, Deus abençoa esse projeto. Meus queridos, aqui eu ministro sobre oração, sobre jejum, sobre vida com Deus. Mas eu também sinto de Deus de te falar agora. Se Deus não estiver nesse projeto, não adianta você orar, porque você só pode orar e no final carimbar o carimbo na petição e falar, Senhor, se for a sua vontade. Existem 3 vontades. A de Deus, ela nos dá segurança. A primeira é de Deus. A segunda, uma vontade permissiva. Deus, não caia, meus amados, em uma vontade permissiva. Porque assim como lá em Gênesis 1, fala sobre toda a criação, e a palavra de Deus diz assim, antes de Deus te formar, te criar, os teus dias, os nossos dias foram formados por Deus. Então não faça um projeto e venha apresentar diante de Deus, querendo que Deus abençoe esse projeto que Ele não criou, que Ele não te deu. Existem muitas pessoas com projetos em decepção, aguardando que algo aconteça, e não vai acontecer uma bênção de Deus sobre esse projeto, porque Deus não te deu esse projeto. Tem pessoas que eles fazem todos os projetos, não consultam a Deus, xarabalaia, e no final realizam o projeto, e quando o projeto começa a despencar, eles culpam a Deus. Eu quero te dizer, quando Deus te dá um projeto, e é de Deus, e na metade do caminho, esse projeto começa a despencar, sabe o que Deus diz? Se Ele te der o projeto, você vai profetizar para cima, sobe, não vai despencar, porque foi Deus que me deu esse projeto. Eu sinto nesse momento de oração falar para você, não coloque uma petição no altar de Deus, sendo que Deus não tem isso para você. O que Deus tem para a tua vida é coisa boa. De repente, de início, pode parecer que não seja algo assim tão bom. Ei, mas aquilo que vem de Deus te traz paz. Não uma paz aparentemente, Ele te dá paz. Nós vamos orar, mas nós vamos colocar diante do altar do Senhor aquilo que temos a certeza que é a vontade de Deus. Quantas meninas, jovens, rapazes, namorando, selando compromissos. Ei, casamento é coisa séria. Oh, meu Deus. Selando compromissos com pessoas que não têm compromisso com Deus. Selando compromissos com pessoas que Deus não bateu o carimbo. Sabe o que acontece? Em pouco tempo de namoro, já casa. Em pouco tempo de casamento, já estão separando. Por quê? Deus não abençoa? Não. Você foi procurar coisas, projetos em que Deus não está nesse projeto. Então, está namorando? Procure de Deus se é a vontade de Deus. Não tenha medo de buscar a vontade do Deus eterno. Porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Às vezes o homem cai na vontade permissiva. Pede, 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 pede. Deus permite. Jesus, isso aí é morte. Mas existe também a minha vontade. Eu quero a minha vontade. Eu quero a vontade permissiva de Deus. Mas eu não quero a vontade de Deus. Deus tem o melhor para nossas vidas. Então não caia na vontade permissiva de Deus. Orando, Deus me dá isso. Deus faz isso. Sendo que isso é plano teu e não é o plano e o projeto de Deus. Amém, queridos? Vamos orar.
Deus grande, nós te amamos. Nós te bendizemos porque tu é Deus. Nós te louvamos que em tudo o Senhor é Deus. E nós somos o povo na terra que mais dependemos de Deus, do Deus eterno. E nesta hora, Senhor, olha os pedidos na mão do teu povo. Olha os pedidos nesse caderno, Pai. Situações onde só Deus pode entrar. Rica badaraçô. Plano de Deus, unir o homem e a mulher para construir uma família. Como que é isso? Família bendita de Deus. Projeto de Deus. Que o homem trabalhe, que o homem viva do fruto do seu suor. Que o homem seja dizimista, ofertante e viva as bênçãos do Senhor. Projeto de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Examine a palavra, examine as promessas. Deus não faz aliança com quem não tem aliança com Deus. Deus não vai te unir a uma pessoa que não tem aliança com Deus. Shabadaraçou. Ei, abre o coração. Recebe o que Deus tem para a tua vida. Ainda que seja doído, não entre nessa aliança. Ainda que seja doído, saia desta aliança. Ainda que você venha chorar, saia enquanto é tempo desta aliança. E deixe Deus conduzir você aonde? A pastos verdejantes, aonde há águas tranquilas, a mananciais de bênção. Eu tenho visto jovens, rapazes, meninas que se consagram a Deus e espera o amado até que Deus traga, sem se envolver com ninguém, sexualmente falando. E o tempo de Deus, Deus honra, Deus traz, como foi ministrado, a pior luta do crente é esperar a vontade de Deus. Mas enquanto você ora, você jejuma, você adora, você mortifica a carne irá abalou. A carne não quer esperar, a carne quer ação, a carne quer já de imediato. Mas o que Deus te diz nessa tarde, espere em Deus, espere na direção de Deus, vá na direção certa, para que você não venha a ser saqueado, roubado nos teus sonhos, nos teus projetos e nas tuas emoções. Olha, Deus, quantos corações amargurados nessa live. Olha, Deus, quantas pessoas tristes. Entra o Senhor com providência, vai derrubando, Pai, todo o laço do inimigo. O inimigo quer tragar esta vida, destruir a juventude, mas o teu sangue tem poder. Vai operando, Deus, Senhor. Tudo que o Senhor tem para nossas vidas, alarga as fronteiras. Rica badai, como Jabes orou. Mas tudo que o Senhor não tem para esse povo dessa live do quarto de guerra, para nossas vidas, fecha as portas, dando livramento em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, entra com providência nas casas agora. Onde entrar o som da minha voz, vai derrubando as fortalezas de Satanás, as obras do inferno, a enfermidade que Satanás tem lançado sobre o povo, vai jogando por terra agora, em nome de Jesus. Delicando talabasteira, balabacheia. Eu venho profetizar paz na tua casa. Recebe aí, recebe. Contenda, discussão, briga, miséria, pobreza, em nome de Jesus. Mas receba paz. A paz que excede todo entendimento. Rimbalaia, a paz que Jesus tem para você. Ei, é com você mesmo. A paz que Jesus tem, ela não é passageira, ela é eterna. Então abre teu coração e recebe paz, em nome de Jesus. Ei, você não é dona da verdade. Coloque os teus direitos, tuas razões diante do altar do Senhor e tenha paz, em nome de Jesus. Deus, envia socorro para essa casa, onde não tem um pão, onde não tem uma comida decente. Eu venho profetizar sobre os teus celeiros, suprimento sobrenatural de Deus. Oi, contas a pagar, ribalabachaia. Deus, ele é Deus de socorro, Deus, ele é Deus de provisão, e eu sei disso. Então nessa hora, Pai, repreende o ladrão, migrador, gafanhoto, na casa do dizimista, na casa do ofertante, e aquele que ainda não é,
que ele faça uma aliança contigo, mas socorre ele em nome de Jesus. E eu profetizo nessa tarde, liberação de dinheiro na tua conta bancária. Receba em nome de Jesus, liberação de mantimentos, o melhor no teu celeiro, suprimento em nome de Jesus, contas pagas. Ei, contas pagas. Deus está te mandando dinheiro para você pagar todas as contas. Em nome de Jesus, dizima e paga, oferta e paga todas as dívidas. Em nome de Jesus, e eu profetizo, como mulher de Deus, não vai ficar uma conta do mês de Rialaia atrasada sem pagar, porque o Todo-Poderoso te envia a provisão, vai pagar tudo, vai te separar o dízimo e ainda vai sobrar, porque o Senhor é Deus. Deus é Deus de Ruth, catando espiga, e ela foi transformada por Deus em dona da fazenda. Então receba prosperidade de Deus em nome de Jesus. Recebe o vigor de Deus para caminhar, para prosseguir. Receba fé, porque tudo acontece na vida do crente através da fé. E eu te abençoo com toda sorte de suprimento em todos os teus celeiros em nome de Jesus Cristo. Vamos ungir a água. Cadê a tua água? Unja a água em nome de Jesus. Pega 1 litro, 2 litros, pega um balde, pega a caixa d'água, coloque as mãos no filtro de água. Ei, pega os copos, as vasilhas, faça como a mulher do azeite. Ela encheu as vasilhas e o Deus Todo-Poderoso, cuja presença nós estamos, bradou, rabalabaxaia, e assim ele fará nessa tarde em nome de Jesus. Deus criativo, Deus Elohim, nós apresentamos essa água no teu altar. Deus, tem pessoas com a água nas suas mãos, outros estão com as mãos na caixa d'água, outros vão ouvir mais tarde esse vídeo e consagrar sua água. Deus, em nome de Jesus, eu venho consagrar esta água no teu altar e eu peço, em nome de Jesus Cristo, pinga uma gota do teu sangue, Jesus, sobre esta água. Coloca a tua unção de cura, de libertação sobre esta água, em nome de Jesus. E eu declaro essa água ungida, consagrada a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a cura, para sinais, para maravilhas, em nome de Jesus Cristo. O Deus Elohim, o Deus criativo está aqui conosco, nos dando estratégia, sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Tome desta água e seja livre de todo mal. Em nome de Jesus, você e a sua casa recebe cura em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, maravilhoso e fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Final de semana chegando, nós temos que nos manter conectados com o Senhor. Ao levantar da tua cama de manhã, já declara lançando a palavra: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual me abençoou com toda sorte de bênção. Parte para o teu dia adorando a Deus, bendizendo a Deus. Eu não sei se vocês pegaram aquela oração de Jabes, 2 versículos, e se vocês estão fazendo essa oração, façam. Quando começar o seu dia, diga para Deus: ó Deus, que tu seja comigo de uma forma tão grande que não me sobrevenha nenhuma aflição. Ó Deus, que tu alargue as minhas fronteiras, e alargar as fronteiras te abençoar em todas as áreas que Ele tem para te abençoar. Então você vai descrevendo quais as áreas. Senhor, que a tua presença seja tão real, tão grande, que nenhuma aflição venha cair sobre a minha vida, sobre a minha família. Ore ao Deus de Abraão. Final de semana, a terra está em pressão. O inimigo tem trazido opressão sobre a terra. São tantas coisas nessa época de final de ano, a início de ano, e nós não podemos deixar as brechas da intercessão abertas. Ore pelos seus filhos, pelos seus netos, pelo seu genro, pelo teu casamento. Você ouviu hoje? Não é simplesmente falar: eu quero casar.
ou dar um banho de loja em alguém, casar com ele e achar que Deus está no negócio, porque Deus não está, mas consagra a tua vida diante do altar do Senhor. O crente não pode viver sem jejuar, sem orar. É o jejum, é a oração que faz a diferença no mundo espiritual, é a palavra, é o louvor. E eu quero te motivar, a orar, a se colocar diante do altar do Senhor. Sabe o que acontece? Deus ordena que as bênçãos dele te alcance e esteja nos teus celeiros. E eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus celeiros e os meus também. Não nos faltará nem coisas pequenas e nem coisa grande, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu profetizo testemunhos de milagres chegando aqui para a glória e honra do nome do Senhor, porque Ele é Deus, em nome de Jesus. Eu te peço perdão porque tivemos batalhas aqui na internet. Eu precisei voltar para orar e abençoar a tua vida. Tome posse do que Deus te deu nessa tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te envio para um final de semana de vitória, desfrutando o que o Deus criativo, o Deus Elohim fez para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Não perca a conexão com Jesus. Não perca a conexão com o céu, porque grandes coisas o Senhor tem para a sua vida, para a sua família. Creia em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo com toda sorte de bênção em nome de Jesus e te envio para viver os frutos dessa palavra e dessas orações em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, te dê paz. Te guie por caminho excelente. Que o Senhor te guie debaixo da direção dele, debaixo da graça dele. Eu profetizo, você vai viver o que diz Salmo 126. Vai para um final de semana agraciado na presença do Rei. Deus te abençoe. Amo a tua vida. Obrigado por estar conosco, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia.